Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Trilhas da Libertação do Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos estudando agora o capítulo 23. No capítulo anterior, nós vimos que levaram o médium Davi, durante o desdobramento do sono físico, para o centro onde ele trabalhou, para conversar com ele, porque ele estava em péssimas condições. Era um alcoólatra, um sexólatra, e teimava em fazer curas mediúnicas. E a coisa estava ficando difícil, por quê? Porque ele estava muito em contato com espíritos trevosos. E isso tinha que dar um jeito, isso tinha que terminar. Ou então ele perderia a sua mediunidade. Muitas vezes isso acontece com os médiuns e vigilantes, né? São levados para esses locais para uma conversa mais séria, né? Então foi explicado para ele o motivo daquilo. Por que eles estavam levando, que levaram ele lá no centro para conversar com ele. Então, logo depois que Davi chegou e os demais, o indigitado sequaz das trevas, que é o espírito, né, que estava ali tentando se passar pelo médium curador, não, médico curador, desculpa. Então esse moço foi conduzido ao psiquismo da senhora Armênia e o vimos quase fundir-se perispírito a perispírito na média abnegada que lhe cedeu o campo de energias para a comunicação violenta. Até no mundo espiritual se trabalham, os médios trabalham. Que pretendes comigo? Eu sou apenas um funcionário modesto, agindo no programa da preservação da terra. Admiro-me que os não violentos, os discípulos do Cordeiro, se utilizem da violência para atingirem os seus objetivos nefastos. É muito interessante que quando a pessoa está cometendo um erro, ela gosta de transferir para o outro, né, o erro que ela comete. Já viram isso? Chama isso de transferência de culpa. Então eu estou fazendo uma coisa errada, eu sei que eu estou errado, e o que eu faço? Eu culpo o outro. Isso é muito complicado, né? Eu culpo o outro. O doutor Carneiro inspirou o senhor Almiro, que, telecomandado, respondeu com afabilidade. Pretendemos esclarecê-lo, libertá-lo de você mesmo, daqueles que o exploram na ignorância e o subjugam na perversidade. Não temos nada contra o amigo, somente a favor. E desde que se trata de um funcionário, esperamos oportunamente dialogar com seu chefe. Igualmente, não nos estamos utilizando da força, mas da lei natural, que estabelece ligações por afinidades. Como o amigo permanece mentindo por meio do médium Davi, que ele concede hospedagem psíquica, trazendo sensitivo igualmente, o conduzimos. Ah, mas esse farsante não escapará, disse irritado. Poremos fim à sua exploração. Qualquer providência agora é tardia. E aí ele apontou para o médium Davi, que estava muito surpreso, né? Ele não nos escapará, repito, pois que optou espontaneamente por nós, concedendo-nos guarida e expulsando vocês, não é verdade? Olha que coisa, né? Tá vendo como é que é se ligar a espíritos dessa natureza? Eles vão dizer que a gente, que foi o médium que quis, e na verdade foi, né? Abriu o campo. Viu como é complicado, minha gente? O processo mediúnico, que nós temos que tomar extremos cuidados com ele, para não cairmos nas tentações da vaidade, né, do orgulho, da soberba, né? Não caímos nessas atrocidades que
vem lá do nosso inconsciente, como no caso dele era um alcoólatra e um sexólatra, e cair nesse emaranhado de coisas, foi o que aconteceu com Davi. Ele cai nesse emaranhado de coisas. Então o médium está indo muito bem na casa espírita e de repente ele começa a ter umas ideias assim, que nada, não tem problema não eu fazer isso, eu fazer aquilo, o que é que tem? Nossa, também eu sou gente, né? Não sou Jesus Cristo não. Aí começa por aí. Aí ele está abrindo o campo. Não, amigo, se você é médium, se você é uma médium com tarefas, você tem que ser isto, médium com tarefa, mais nada. Existe uma palavrinha chamada renúncia. A princípio ela é dolorosa, né? Mas na continuidade dela você vai ver que cada renúncia bem aplicada no tempo certo gera uma força. A força da superação daquilo que a gente não queria largar. E essa força vira virtude, que vira arquétipo virtuoso. Então, essas coisas nós temos que aprender, né? Temos que colocar na nossa cabeça, porque senão daqui a pouquinho nós estamos atendendo a esse pessoal que não tem compromisso nenhum com a verdade, né? E ficam alardeando a verdade, sabe? Então vamos ver o que o mentor vai falar para ele, né? Sobre verdade. Eu vou falar, olha, a verdade, meu amigo, apresenta-se sob vários aspectos. A sua, a minha e a legítima, que nem sempre detectamos. Pronto, respondeu. Então eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade e tem a verdade legítima, que quase sempre a gente não pega. Por isso mesmo, pior do que a mentira são as meias verdades, que apregoamos como únicas. Pelo seu ângulo de observação, o raciocínio parecerá correto, embora totalmente falso. Então eu vou falar a minha verdade, que é uma meia-verdade. E aí a minha meia-verdade tem que sobressair. Não é assim que a gente vê muitas vezes, em discussões, uma pessoa querendo impor a sua meia-verdade? Né? Então é preciso tomar cuidado com isso, porque nós não temos a verdade definitiva. Nós temos que nos aproximar dela pela lógica, pela justiça. Somente aí nós vamos começar a nos aproximar da verdade. Agora, se a lógica e a justiça são as minhas que eu estabeleço, que você estabelece, provavelmente a gente vai ter problemas. Não era farsante o nosso comum irmão Davi, até que, vitimado pelas imperfeições que não vigiou e nem corrigiu, passou a sintonizar com você e outros semelhantes, tornando-se, a partir desse momento, desequilibrado e incorreto. O fenômeno prossegue verdadeiro, a qualidade, sim, é negativa, porque o agente do mesmo é inferior. Então, olha que texto interessante, né? O fenômeno mediúnico é o mesmo, mas a qualidade de quem utiliza é inferior. Olha que sério, né? A gente às vezes vê médiuns cair, né? Cair mesmo nesses centros espíritas por essas coisas. Às vezes um médium casado se apaixona pela evangelizadora casada. Ora, meu irmão, minha irmã, se fosse para vocês ficarem juntos, a espiritualidade teria colocado vocês antes de assumirem compromissos com outras pessoas. Tome cuidado, eu conheço casos assim, sabe? Não, tome cuidado. Aí abandona a família, abandona tudo e vai viver uma aventura que pode durar, pode não durar, e mesmo que durando, fica sempre aquela coisa, mas eu abandonei minha família. Então temos que tomar esses cuidados, né? O fenômeno, vamos repetir, o fenômeno prossegue verdadeiro. A qualidade, sim, é negativa, porque o agente do mesmo é inferior. Explorador, o pobre médium o é, havendo derrapado nos crimes da simonia e da usurpação de valores que legitimamente não lhe pertence, mas que deixará, como acontece com tudo que seja material. Tudo material vai acabar, sabe, gente?
Porque precisa, os átomos precisam libertar-se. As moléculas precisam também transformar-se. Então, isso aí está só por um tempo nos servindo. Mas daqui a pouco tem que acabar. Né? E para que a gente fica preso a essas coisas? Quanto a providências tardias, a alegação também é falsa, porque jamais faltaram admoestações, chamamentos, lições e diretrizes ao invigilante companheiro. Não há muito, em reunião equivalente, foi-lhe levantada parcialmente a cortina do passado, liberando-lhe lembranças esquecidas. Mas, infelizmente, no desequilíbrio que ora o domina, ele optou pela sua e outras companhias menos felizes, o que lamentamos. Agora nos reunimos aqui para corrigir, esclarecendo o amigo, a fim de que mude de campo moral vibratório e Davi retorne ao culto dos deveres para o bem dele mesmo. Olha que conversa firme desse mentor com esse espírito que se dizia representante das trevas. Quer dizer, eu quero vocês dois, eu não quero só um. Eu quero que você também se corrija. É assim que se faz, que a espiritualidade age com os agressores. Então, muitas vezes a gente aqui quer espantar o agressor, principalmente quer matar, né? E lá não, lá eles trabalham de uma maneira diferente. Vamos fazer esse projeto juntos, de recuperação juntos? E ele vai continuar. Observe que a única realidade existente é Deus. Olha só. Este Deus é a causa do universo e a causa de tudo. Como fugir-lhe à presença? Refugiando-se na fragilidade da violência? Acompanhe por um momento mental a força real das leis universais, no macro e no microcosmos. Dar-se-á conta, então, do absurdo que é a sua e a rebelião de outros pigmeus que se revestem de fortes e esmagadores dos mais ignorantes, dos mais débeis. Dizemos-lhe, aproveite este momento para mudar de diretriz, porque depois será tarde demais. O que agora lhe constituirá pequeno esforço, mais tarde impor-lhe-á pesado ônus. Não me arrependo do que faço, e prosseguirei usando até o momento da consumação do nosso plano. Isso é monoideia, tá, gente? Pessoas com ideia fixa. Isso vira ovoide, tá? Tomemos cuidados com isso. Essas ideias negativas, perniciosas, que a gente não quer mudar. Qual o plano? Interrogou com naturalidade. Matá-lo. Redarguiu com ruidosa gargalhada de mofa. Ora, matá-lo, rebateu o senhor Almiro, inspirado fortemente. Ninguém morre. É irônico você dizer-nos que seu chefe pretende matá-lo. Aqui estamos todos imortais, em apresentações diferentes e vivos. Ah, não será a morte simples, mas uma forma de arrebatá-lo do corpo. Espicaçando-lhe a ira, o doutrinador interrogou. Que importa a forma como se morre ou se desencarna? O verdadeiro é a vida que não cerra, que não cessa. Assassiná-lo-emos. Ora, falou o mentor, se o nosso Davi desencarnar em condição de vítima, terá ganho a existência. Levá-lo-emos a provocar cena de sangue, a fim de que seja culpado. Calhar-lhe-emos a arrogância, arrojando-o ao chão, e o aguardaremos. E alguns companheiros do comunicante, que também vieram trazidos à reunião, aplaudiram-no com algazarra. A intempestiva interferência em nada alterou a psicosfera reinante. O Dr. Carneiro aproximou o doutrinador do comunicante e, tocando-lhe o chakra coronário com forte indução magnética, o chakra coronário fica no alto da cabeça, né, gente? Com forte indução magnética,
ripostou esclarecendo: tudo quanto nos acontece hoje resultará em futuro bem para nós mesmos. Se o nosso Davi, que nos ouve, preferir retornar ao mundo espiritual, assistido pelo caro irmão e seus sequazes, aprenderá a inesquecível lição que o preparará para a grande luz em definitivo. A opção será dele. Quanto a nós, a decisão é prosseguir amando o companheiro desatento e você, a quem convidamos ao sono do repouso. Durma, durma. À medida que induzia com palavras e aplicava energias entorpecedoras, que ele assimilou, apesar de reacionário, adormeceu logo após algo agitado. Isso aí são espíritos, tá, gente? Está adormecendo no perispírito. A seguir, Francisco foi convidado a sintonizar com a outra entidade que viera com Davi e cuja doutrinação ficou a cargo do irmão Vicente. Você observa que ele estava muito brigão, né? Mas bastou uma ação do mentor lá no chakra coronário para que ele adormecesse. Ou seja, frágil, né? Muito frágil. Então o irmão Vicente socorreu com palavras dignificantes a nossa irmã, convidando o infeliz ao despertamento para a sua realidade espiritual na condição de desencarnado, indigente de paz e realização interior. Então outros espíritos se comunicaram, inclusive o Dr. Herman, por meio de Leonardo, dirigindo-se a Davi e demonstrando com severidade ao tempo em que ele recordava os desmandos passados e o compromisso que assumira para resgatá-los mediante a ação da caridade. Tão profundas eram suas palavras e tão grave a situação que o mensageiro concluiu a comunicação entre lágrimas de ternura. A preocupação com o destino do desatento que acompanhou todas as cenas com alguma indiferença. O entorpecimento moral a que se entregara asfixiava-lhe o espírito em face da ilusão do mundo material. As entidades atendidas permaneceram no recinto, quando a reunião foi encerrada, com nova e fervorosa oração de graças, enunciada pelo Dr. Carneiro de Campos, que os reencarnados foram conduzidos de volta para os seus corpos. Né? Indaguei a Fernando no primeiro momento: mudará Davi de comportamento? Ora, o futuro dirá. As entidades que se lhe vinculam aqui permanecerão em repouso. Se ele voltar aos desconcertos morais, atrairá de volta e tudo seguirá como antes. Em caso contrário, vamos recambaleá-las ao nosso campo de socorro. E arrematando os comentários, concluiu: cada um escolhe e flui o que lhe parece melhor, até o momento em que elege o lídimo amor e se liberta e torna feliz. Aqui vai terminar o capítulo, né, minha gente? Vamos concluir por nós, né? Mais uma vez, cuidado com os nossos afazeres aqui enquanto encarnados. Será que nós estamos mesmo dispostos, né, a cumprir com nossa tarefa mediúnica num clima de paz, de harmonia? Ou será que nós estamos querendo as aventuras perigosíssimas que podem nos levar para situações que nós teremos que ter tempo e muita disposição para organizar? Cuidemos de nós, sabe? Nós estamos envolvidos com o Espiritismo. O Espiritismo é tão maravilhoso, né, que nos indica o melhor a fazer. Então, quantas pessoas estão aí decaídas na vida? Né? A gente encontra muitas delas. Se você for aos presídios, você vai encontrar lá em profusão. Às vezes a pessoa errou num momento de invigilância, porque a linha entre a criminalidade e a não criminalidade é muito tênue. Então, cuidemos, porque hoje nós estamos, graças a Deus, aqui estudando, mas é preciso permanecer, né?
não sei da tua idade, mas seja ela qual for, se você for jovem, maduro, ou mais idoso, ou até adolescente, cuide de você. Tenha um amor muito forte por você, principalmente se você já exerce tarefas mediúnicas no centro espírita, porque provavelmente você será induzido ou induzida a algum erro. E eu vejo médios caírem com tanta facilidade, sabe? Médios que não tem dúvida que pode tomar uma bebida alcoólica sem problema nenhum. Meu Deus, será que ainda não aprenderam? Você pode sim beber a sua bebida alcoólica, ninguém vai te impedir. O problema é o resultado disso. Sabe, eu vejo médios aí que isso para eles é ponto vencido, né? Barzinhos em casa e companheirismos, né? Pessoas que vão visitar ou ele vai visitar, então não fica sem a bebida, vai jantar ou almoçar, tem sempre a bebida. Então isso aí complica, né, o aparelho mediúnico. Precisa entender. André Luiz fala até da alimentação, para não comer carne no dia da reunião mediúnica, para evitar a fermentação da carne, que é muito grosseira, é muito forte e fétida. Se a pessoa tem o hábito do cigarro, né, que é terrível para o médium isso, mas pelo menos por caridade, não no dia da reunião. Quer dizer, eles já abrem mão de tantas coisas, então nós temos que fazer a nossa parte também. É isso que fica para todos nós. Vamos fazer a nossa parte, porque a nossa parte será a nosso favor. Percebem? Então, estudar esses livros da espiritualidade é muito bom, a gente fica conhecedor do assunto, mas a gente tem que fazer disso um projeto de vida, um projeto melhor de vida. É o que nós estamos observando nesses estudos, né? Então fica aqui o meu abraço para você e até o nosso próximo estudo, que será o capítulo 24, né? No capítulo 24, nós vamos estudar sexo e responsabilidade. Tá bom? Muita paz, fiquem com Jesus.